boa noite, Matheus. Sejam todos bem-vindos para essa super live Over Delivery. Hoje, gente, vamos entregar um conteúdo maravilhoso como bônus extra da jornada do poder da ação. Foi tão gratificante ouvir os depoimentos, ouvir os comentários e o crescimento de cada pessoa que nos acompanhou nessa jornada de lives, que o coração ardeu de vontade de dar continuidade. E aí uma super amiga, querida, a Ana, maravilhosa, concordou comigo e a gente está aqui hoje para entregar um conteúdo poderoso, um conteúdo extraordinário. Então envia o aviãozinho, convida mais pessoas, chama mais pessoas para estarem aqui conosco, porque hoje, apesar de uma live ter pouco tempo, mas nós vamos trazer aqui um conteúdo poderoso que vai despertar em você pelo menos a consciência de buscar esse autoconhecimento e buscar compreender um pouco mais e dar um pouco mais de importância a tudo aquilo que aconteceu na sua infância. E a minha convidada já está entrando aqui, eu já vou chamar ela, gente, mas você segue aí enviando os aviãozinhos porque o conteúdo vai ser poderoso. Mando ela aqui, gente, vamos lá. Uau, até eu estou ansiosa, gente, porque realmente tem feito muito significado para a minha vida, tem trazido muita revelação para a minha vida, compreender um pouco mais sobre tudo isso. Olá, amiga querida, seja bem-vinda! Olá, que alegria poder estar aqui com você de novo, minha amiga. Com certeza vai ser uma noite espetacular. Nossa, a alegria é toda minha, amiga. Que honra, hein? Que honra trazer você aqui para falar comigo desse assunto tão poderoso que tem tido tanto significado na minha vida, na sua também, né? Nós compreendermos um pouco mais. Gente, então o conteúdo de hoje é uma sequência das lives do Poder da Ação que nós fizemos a semana passada. Para quem não acompanhou todas as lives, a Ana já esteve comigo a semana passada, a Ana Oliver, a minha colega, empresária do Recreio dos Bandeirantes, do Rio de Janeiro, e vai trazer com muita propriedade esse conteúdo, né? Mas fazendo assim aqui uma introdução, eu quero que você já pegue papel, já pegue caneta, anote tudo o que fizer sentido para você nesse momento, para que você amanhã não esqueça, mas que você possa estar aí refletindo sobre o que a gente vai falar aqui nessa noite, porque eu quero dizer para você que aquela historinha, aquela situação que aconteceu lá na tua infância, que talvez você cresceu ou vem pensando de vez em quando que não tem o menor sentido, que foi apenas uma história de criança, eu quero dizer para você que talvez essa história que vier à mente hoje à noite, que vier à tona, né? Que você lembrar dela, possa hoje estar fazendo muito mais sentido nos seus resultados do que você possa realmente imaginar. Então, minha amiga Ana, eu vou deixar que você se apresente novamente para os nossos convidados. Mas, gente, mandem mais aviãozinho aí, vamos chamar mais gente. A Raquel entrou aqui, a Tassi, querida amiga, quanto tempo, que bom que você está aqui. O Ricardo de Vila Maria, nosso franqueado. Quem mais? Gente, a Elisa, minha coach querida. A prof. Alexandra, a dona Alexandra, né? Seja bem-vinda, de Norá, a Adri, todo mundo. Gente, todos sejam muito bem-vindos, mas vamos chamar o povo aí. Enquanto isso, eu já vou passando a palavra para minha amiga Ana e nós vamos interagindo. É isso, né, Ana? É, isso mesmo. Olha, já aproveitei e enviei vários aviãozinhos e eu quero realmente reforçar o que a minha amiga Vânia falou e pedir para você patrocinar essa live, encaminhando para outras pessoas, convidando outras pessoas para estarem aqui conosco. Bom, gente, meu nome é Ana Oliver, sou empresária aqui do Rio de Janeiro, sou franqueada da Febracis Select, tenho muita alegria e muito orgulho de fazer parte da família Febracis, de ser sócia do Paulo Vieira, assim como a Vânia também, né, Vânia? Isso! E tenho o privilégio, né, de ser uma treinadora internacional
e de treinar pessoas, né, em vários lugares do mundo, em vários continentes, de ter clientes, né, e dos Estados Unidos, a Europa, ao Catar, ao Japão, assim como também em vários lugares do Brasil, e poder estar aqui compartilhando com vocês. Bom, o tema de hoje é um tema que eu gosto muito de falar. Eu que sou cientista da área de felicidade e trabalho com o desenvolvimento humano há muitos anos, né? São mais de 15 mil horas, Vânia, de aconselhamento e desenvolvimento de pessoas. E eu posso garantir para você que, independente da classe social, porque eu já tive o privilégio de acolher pessoas, desde aquelas que têm a menor possibilidade financeira, tá? Que mora em comunidade carente, assim como também atender pessoas que são extremamente abastadas e moram em grandes mansões. E eu posso garantir para você que as experiências adversas na infância, ela não escolhe um lar menos desfavorecido ou um lar mais favorecido. Isso não é um fator determinante, mas sim as vivências e experiências, a gente fala diversas, né? Mas são experiências traumáticas na infância, elas marcam e determinam o desenvolvimento que essa pessoa vai ter ao longo da vida. Interessante. Fala, pode falar. E me permite acrescentar, né, que quando nós falamos assim, experiências traumáticas da infância, talvez você pense, nossa, mas eu não sofri nenhum trauma na infância, né? E na verdade, não é o que de fato aconteceu, mas é o como a criança entendeu, a emoção que gerou numa criança aquele fato, que muitas vezes para o adulto é tão insignificante, né? Mas aqui nós falamos em experiência traumática, a emoção que gerou na criança naquele momento, e não de fato o fato que aconteceu, né? E isso é muito importante nós distinguirmos para que a gente passe a observar tanto a nossa criança, né, quanto as crianças que hoje estão sob nossa guarda, nossa responsabilidade. Né, Ana, minha linda? É verdade. O que acontece? Mais importante do que o fato em si é o significado e a emoção que essa experiência gerou na vida de alguém. E é interessante pensar sobre isso, Vânia, que mesmo numa mesma família, a mesma experiência, a mesma vivência pode gerar um significado diferente de um filho para o outro. Por isso que muitas vezes um filho consegue encarar uma realidade e despontar na vida, porque ele não quer vivenciar, ele não quer repetir aquele padrão, então ele vai para o oposto, para o lado oposto, e um outro filho vivenciar a mesma experiência e se tornar alguém estagnado ou que repete o padrão. Então, é muito interessante pensar sobre isso. E quando a gente pensa sobre experiências adversas na infância, interessante que esse estudo é um estudo norte-americano, né? Então, quando você vai analisar e vai procurar experiências adversas na infância, você vai ver que nos Estados Unidos muito se estudou e muito se pesquisou acerca dessas experiências. E quando a gente pensa assim, mas qual a importância para mim, para um adulto, para um empresário, para uma empresária, trabalhar as experiências adversas da infância? A questão é que todo adulto é uma criança que cresceu. E quando a gente consegue, porque assim, a única forma da gente sair da inércia e realmente partir para a ação, que é esse o propósito, né, do curso Poder da Ação, que inclusive você vai estar iniciando. Não sei se ainda tem vaga, mas se ainda tiver vaga, gente, você que está aí e pode estar no curso da Vânia, não deixa de se inscrever, porque com certeza é algo que vai ser transformado. O curso Poder da Ação, ele tem assim uma capacidade de impulsionar os nossos resultados,
de forma que as pessoas que fazem o curso Poder da Ação, Vânia, elas, em 6 meses, elas conseguem realmente sair do estado inicial e ir para o estado desejado. Então, alcançar uma meta em 6 meses, ou até mesmo mudar totalmente a sua história, é possível, porque o curso Poder da Ação, ele foi projetado e planejado para isso. Então, é incrível. E lá no Poder da Ação, a gente trabalha essa área. Então, é muito importante entender isso, porque não tem como sair do estado desejado, do estado atual, para o estado desejado, sem que você tenha o quê? Clareza. A clareza é poder. A clareza, ela te empodera e ela te impulsiona para o próximo nível. Então, existem áreas de toxicidade no interior do indivíduo que elas vão ficando ali e é interesse mesmo que essas áreas fiquem obscuras, que essas áreas fiquem ali escondidas. Por quê? Porque, na verdade, o inimigo ele não quer simplesmente que você pare, ele quer te desqualificar. Então, é interessante assim, porque o seu adversário, os nossos adversários, eles querem o quê? Nos desqualificar para o propósito. Por isso, é interesse dele que marcas fiquem escondidas no nosso interior. E as experiências adversas na infância, para você ter uma ideia, elas, a partir de 18 meses de idade, já são presentes. As marcas que a experiência adversa na infância podem deixar no indivíduo. Eu quero falar algumas coisas, vou falar um pouquinho sobre a emoção tóxica, falar um pouquinho sobre o estilo parental e como isso marca a vida do indivíduo, interferindo nos seus resultados. Eu quero, gente, deixar vocês bem à vontade para que vocês possam fazer perguntas. Então, nós temos aí um pontinho de interrogação e você pode colocar aí nesse pontinho de interrogação a sua pergunta e eu vou estar respondendo também. Bom, Vânia, você pediu para eu me apresentar e eu já fui rapidamente falando, apresentando o tema. Pode falar um pouquinho mais aí, eu vou pegar uma água e já venho. Vai lá. Ok, legal, gente. Então, isso tudo que a Ana vem falando, né? Essas experiências da nossa infância, o que acontece? Elas atacam diretamente na nossa identidade. Então, a nossa identidade, quando ela sofre esses abalos na infância, ela fica distorcida. E na fase adulta, muitas vezes nós conseguimos chegar em alguns patamares, quando nós conseguimos, e de repente você pode pensar, né, ao seu redor, ou você mesmo, quais são os desafios que hoje, muitas vezes, você se questiona por que eu consigo chegar até um determinado ponto e dali eu não consigo. Por que eu começo várias coisas e eu não consigo finalizar ciclos, né? Inicio várias coisas, eu inicio com muita empolgação e de repente no meio da jornada eu vou desanimando, eu vou desistindo, eu vou mudando de motivação, mas será que era bem isso que eu queria? Mas será que é isso? Ou seja, gente, a chamada crise existencial que nós sofremos constantemente. Então, essa crise existencial, ela vem de onde? Justamente de uma identidade prejudicada, né? E essa identidade prejudicada está totalmente relacionada com essas experiências da infância. Então, eu devolvo a palavra para a Ana, porque agora ela já foi buscar a água dela, né? E eu deixo que ela siga no raciocínio e nós vamos interagindo. Mas é muito importante, meus queridos, minhas queridas, que você deixe aqui o teu comentário, deixa a tua pergunta para a gente poder responder. A Ana falou, né, que esse conteúdo que a gente está vendo aqui, ele faz parte do curso Poder da Ação, que eu estarei sim ministrando aqui em Carazinho, no Hotel Plaza Sul, quinta-feira, o dia do feriado, durante o dia todo. Dentro desse conteúdo tem essas ferramentas que a gente vai trazer hoje à noite, né? Mas é realmente um conteúdo poderoso. Por que hoje eu sou ministrante desse conteúdo? Porque mudou a minha vida, porque mudou a vida da Ana. Por que a gente está nessa jornada hoje? É porque realmente nós entendemos a mudança que acontece de forma rápida
rápida e transformadora quando nós conseguimos alinhar as nossas emoções, né? Então, gente, eu vou devolver para a Ana. Então, se você tem interesse nesse curso, a Ana falou antes que não sabia se tinha vagas, até amanhã ao meio-dia, sim, porque depois nós encerramos para poder organizar o evento, né? Então, na minha bio, pode fazer a inscrição ou me chamar depois no particular, mas o objetivo principal neste momento é entregar o conteúdo para você. Então, por isso, eu devolvo para a Ana, dá continuidade e nós vamos interagindo. Deixa seu comentário aí, gente. Legal, gente. Por que a gente pede para vocês comentarem? Porque desta forma, o Instagram entende que é relevante o tema e começa a compartilhar com outras pessoas. E nós queremos, sim, ajudar o maior número de pessoas nessa noite. Bom, quando a gente fala de uma identidade fragmentada, nós estamos falando de alguém que teve uma experiência adversa na infância. Eu costumo dizer o seguinte, que a provisão, a unção, o propósito, todo recurso que você precisa, seja ele físico, emocional e material, ele vai seguir a você. Você tem um propósito. Então, um recurso que precisa ser destinado ao seu propósito, ele vai se manifestar, se revelar e chegar até você, desde que você entenda para que você foi chamado. E quando a gente pensa nisso, é importante pensar na pirâmide do indivíduo. Quando a gente pensa na pirâmide do indivíduo, nós vamos pensar nessa pirâmide, onde a base da pirâmide é a identidade. Logo após vem a capacidade e logo acima o merecimento. O fato é que se a identidade é a base de tudo, uma vez que essa identidade está fragmentada, você compromete todo o resultado. É muito comum, Vânia, nós vermos nos dias de hoje pessoas com a pirâmide invertida, aonde o merecimento vai à frente. E é exatamente por isso que nós temos um número tão elevado de doenças emocionais, de adoecimento emocional e até mesmo sofrimento psíquico a ponto de levar ao suicídio. Por quê? Porque esse indivíduo, essa pessoa, essa mulher, esse homem que tem a pirâmide invertida, uma vez que passa por uma crise, passa por uma dificuldade financeira, passa por um divórcio, ela entende que ela não tem valor. Automaticamente, ela não encontra saída, ela não encontra solução. Então, o que nós precisamos entender? Que para que nós possamos mudar os nossos resultados, nós precisamos alinhar as nossas emoções, colocando a identidade no lugar de restauração. Uma identidade realmente restaurada, fortalecida, de forma que sim, você possa equilibrar essa pirâmide e aí sim, colocar para fora todo o seu potencial, que é a capacidade, e receber todos os recursos, que é o merecimento. De fato, aquilo que você é capaz de produzir, aquilo que você é capaz de conquistar, aquilo que você é capaz de acumular em relação a recursos e bens, não está relacionado ao quanto você sabe. Não é o seu conhecimento racional e cognitivo que determina isso. Se fosse assim, seria muito fácil. Todo economista seria milionário. Todo contador teria muito dinheiro. E essa não é a verdade. A verdade é que a capacidade de agir e o merecimento vem do emocional. Por isso, está ligada diretamente à sua identidade. Quando por algum motivo ou alguma experiência adversa na infância, você recebe uma marca que que desfragmenta a sua identidade, isso pode comprometer os seus resultados a ponto de comprometer também a sua vida. Quando eu falo de resultados, eu não falo só de conquistar mais dinheiro ou de acumular dinheiro, mas eu falo de poder
desfrutar de um lugar de plenitude e realização. Plenitude e realização vai muito além de momentos bons, de momentos felizes ou de momento de conquista. Plenitude é você conseguir alcançar um lugar de satisfação interna que te faça ter vigor para enfrentar qualquer situação que vier à frente. O fato é que quando a gente pensa em experiência adversa, não é algo que nós possamos muitas vezes evitar. Existem pessoas que experimentaram experiências adversas quando estava ainda no ventre da sua mãe. E aí, essas experiências vão se repetindo e se manifestando ao longo das suas vidas, de forma que essas pessoas não conseguem compreender por que não perseveram para alcançar um objetivo. Começa algo e para. Começa um curso e para no meio. Começa um relacionamento e não consegue sustentar essa relação. Por quê? Porque as experiências adversas na infância, elas são um fator determinante para que você desista no meio do caminho. É interessante pensar numa situação que a maioria das pessoas teriam alcançado aquilo que elas almejam, o seu propósito real na vida, se elas fizessem apenas uma coisa, sabe, Vânia? Perseverar. Perseverança, perdão. A perseverança é um fator que vai determinar se alguém vai para o topo do Everest ou se vai parar no meio dele. O fato é, cada um vai desfrutar da visão do Everest que decide escalar. Então, você só vai desfrutar da visão do Everest que você escala, não daquele que você para no meio do caminho. Agora, por que algumas pessoas param no meio do caminho? Por que algumas pessoas param quando estão bem próximas de alcançar os seus objetivos? O nome disso é autossabotagem. E a autossabotagem é um mecanismo de defesa que muitas vezes se manifesta quando alguém tem uma identidade fragmentada, quando essa pessoa tem problema com a sua autoimagem, com a sua autoestima, com as suas crenças de capacidade, de identidade e de merecimento. Uau! Faz sentido, Vânia? Nossa, total sentido, Ana, total sentido. Eu tenho refletido muito sobre isso na minha vida e olhado ao meu redor, as pessoas que passam pelo meu caminho, né? E nós que estamos nessa jornada de busca constante, Ana, e cada vez compreendemos mais o quanto isso faz sentido, né, para os nossos resultados e para os resultados das pessoas que estão à nossa volta. E é perceptível, sabe? Não precisa ser uma adivinha, não precisa ser ter uma supervisão para compreender quando a sabotagem está presente na vida da gente, na vida das pessoas ao nosso redor. E muitas vezes é muito próximo de atingir os objetivos e a gente percebe que a pessoa mesmo, né, não se sente merecedora daquilo e acaba impedindo de viver o extraordinário porque não sabe, não consegue chegar ao ápice da montanha, como você diz, né? Não consegue desfrutar dessa visão. É muito maluco isso. Hoje de manhã ainda falava sobre isso com uma amiga. É muito doido tudo isso, porque na maioria das vezes o piloto automático, a circunstância, esse mundo do fazer, esse mundo que exige que nós sejamos perfeitos em tudo que a gente faça, essa maneira da gente lutar pela perfeição, né? O corpo perfeito, os likes, né? Eu preciso receber muito like, eu preciso ser aceita, eu preciso ser amada, eu preciso
ser pertencente. Nós buscamos o tempo todo tudo isso e quando nós não temos isso, nós nos frustramos, nós nos escondemos, nos encolhemos. E isso tudo faz com que muitas vezes nós abortamos o extraordinário da nossa vida justamente naquilo que você trouxe, na falta de perseverar, né? De perseverar, nós precisamos, na maioria das vezes, das aprovações externas para que a gente consiga perseverar no caminho. Né? E eu trago aqui um exemplo meu. Vamos supor, eu lanço um treinamento, eu lanço uma live e não chega aqui, não entra as pessoas que na minha expectativa deveriam entrar. Se eu não tenho uma identidade fortalecida, eu já começo a me questionar. Mas eu não estou agradando, mas o que está acontecendo? Mas as pessoas não gostam de mim, não gostam do jeito que eu falo. E aí o que acontece? Muitas vezes eu tenho esse propósito na minha vida, e eu estou falando mas generalizando também com todos vocês que estão aqui nos assistindo, mas eu mudo o meu propósito porque talvez eu não estou tendo a aprovação que eu espero das pessoas. Eu não estou tendo a minha expectativa atingida e de repente eu vou desmotivar na minha vida, eu vou deixar de ser uma treinadora, eu vou deixar de ser uma mensageira da palavra, porque hoje mesmo eu falava para minha amiga, Deus deu a cada um de nós dons e talentos e cada um de nós tem uma missão linda e diferente nesta terra. E ninguém vai fazer aquilo que é para você fazer, que só você nasceu para fazer. E eu sei que eu nasci com o dom e talento da palavra, de levar essa mensagem. Então, se eu não fortalecer a minha identidade e depender da aprovação das pessoas e do mundo ao meu redor para que eu cumpra com isso, é muito provável que eu desista no meio do caminho. Por quê? Porque eu não vou ser aprovado o tempo todo, eu não tenho como agradar o tempo todo, eu não tenho como ser perfeito o tempo todo, eu vou falhar, eu vou errar. Então, se eu depender da aprovação, eu vou parar no meio do caminho, eu vou desistir dos meus objetivos, eu vou desistir das minhas metas, eu vou desistir dos meus sonhos, né? E quando que acontece isso? Quando a minha identidade não está bem definida, bem estabelecida. Eu vi que a Ana quer falar, amiga, volta aí, vem com tudo. Ai, gente, eu sempre quero falar. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, os amigos, todo mundo que está entrando aí, te pedir. Comenta, interage com a gente, compartilha para outras pessoas. Bom, é exatamente isso, Vânia. E a perseverança, eu costumo dizer que é o seguinte, perseverar é fazer o que deve ser feito tempo suficiente até que você se orgulhe do seu resultado. O fato é que muitas vezes as nossas expectativas estão contaminadas por causa do olhar de outras pessoas, por causa das experiências adversas na infância. E aí, nós podemos entrar num lugar de perfeccionismo tóxico e querer extrair de nós uma capacidade, uma perfeição que não existe ao ser humano. E aí, nós entramos num lugar de escassez emocional. Nós já ouvimos falar, e muito se ouve falar, sobre a escassez financeira. Até aí, é muito comum nós ouvirmos as pessoas falarem sobre isso. Só que eu entendo o empreendedorismo como um estilo de mentalidade, eu entendo a riqueza como um estilo de mentalidade, assim como a escassez, a pobreza é um estilo de mentalidade. E esse estilo de mentalidade escassa, ela se estende ou ela dá início dentro das emoções. Então, a doutora Brené Brown, que é especialista em vulnerabilidade, nós temos estudado muito cientificamente o modelo, sabe, da coragem de ser imperfeito, da coragem de liderar, porque para ser alguém que faz a diferença, para ser alguém relevante, é preciso ter coragem de ser imperfeito. Pessoas que não têm coragem de se expor ao erro, de se expor ao ridículo, provavelmente não vão sair da inércia, não vão viver a alta performance. E quando a gente pensa nisso, nessa mentalidade de escassez, é exatamente o que você falou, Vânia. É um pensar
de si mesmo abaixo do que deveria. Então, a pessoa olha para si mesmo e sempre se acha faltando, sempre se acha incapaz, sempre se acha inadequado. Mas essa mentalidade, né? Lembra que eu falei que é uma mentalidade? Isso é gerado desde a infância. Quando a plasticidade neural é muito superior, quando as emoções estão realmente... É o fator determinante, porque a criança ela não tem capacidade de julgar as circunstâncias, então ela é toda emoção, a pirâmide da razão e da emoção, né? Da criança. A emoção é muito grande e a razão, ela inexiste. Ela começa a ser construída com o desenvolvimento da criança. E aí, nesse período, é onde as crenças são formadas. E muitas vezes, esse olhar para si mesmo escasso, esse olhar para si mesmo desfragmentado, tem a ver com aquilo que ela viu, ouviu e sentiu nos primeiros anos de vida. Por isso, se essa relação familiar não foi uma relação saudável, fortalecedora, é possível que esse indivíduo cresça com dificuldades, com fragmentação na sua identidade, o que vai afetar o seu poder de ação, o que vai afetar o seu poder diante dos comportamentos, das atitudes, das conquistas e dos relacionamentos. Eu vou dar um exemplo de alguns tipos parentais que marcam e constroem a identidade da criança. São 4 tipos de estilos de parentalismo que o Dr. Goleman declara. Olha, primeiro é o seguinte, os pais simplistas. Os simplistas são aqueles que não dão importância ao sentimento da criança. Aqueles que ignoram o sentimento da criança. A criança está chorando, deixa chorar. Estou fingindo que não estou nem vendo. Isso faz com que essas crianças se tornem adultos, mas que sejam pessoas incapazes de reconhecer e de lidar com as próprias emoções. Então, esse é o estilo parental simplista. São os pais simplistas. Então, o que essa pessoa aprende? Ela aprende que sentimentos são errados, são impróprios, são inadequados. E aí, ela pode aprender isso e intrinsecamente, né, quer dizer, dentro dela, ela acaba anulando aquilo que ela sente. Automaticamente, esse indivíduo vai ter dificuldade de regular as próprias emoções, de se autorregular. Porque assim, gente, todas as nossas emoções foram feitas para serem sentidas. Então, o estresse é importante, a ansiedade é importante, porque ó, se não tiver o estresse, você não sai da inércia. Vai empreender sem estresse. Não existe, não tem como. Se não tiver uma dose de adrenalina, como é que você vai ter gás para ter as pupilas dilatadas e poder falar, poder se conectar e poder comunicar? Toda vez que um comunicador, que um orador vai subir na plateia, no palanque, para dar uma palestra, ele precisa daquela dose de estresse que vai colocar ele para cima e vai fazer com que ele se projete para o público. Então, é necessário. A questão é que quando você teve pais simplistas que não se importavam com os seus sentimentos, você entende que você é inadequada, que emoções são inadequadas. Então, quando você se sente insegura, quando você se sente estressada, quando você se sente aborrecida, você não consegue separar o comportamento de quem você é. Uma coisa é ter um comportamento errado. Todos nós podemos errar. A questão é que quem teve experiência diversa na infância, ela vai olhar para o comportamento inadequado e ao invés de olhar para aquilo e pensar, ok, eu posso fazer melhor da próxima vez. Ela confunde tudo isso e ela olha para si mesma como sendo alguém inadequado. Isso é totalmente diferente. Ana,
É tão incrível isso, gente. Eu tô aqui anotando, tá? Eu vou te desafiar aí a você anotar os 4 tipos de modelos parentais, porque em algum deles você vai se incluir, né? E hoje, o segredo do sucesso do ser humano chama-se inteligência emocional, né? E o que é a inteligência emocional? Nada mais é do que a capacidade de você se conectar com a emoção certa na intensidade certa e extrair o melhor dessa conexão. Porque é como a Ana disse, o estresse é importante, a alegria é importante, a dor é importante. Então, no Sim. momento certo, você se conectar com a emoção certa. Imagina você, perde alguém da sua família e tá sorrindo. Tá alegre, tá sorrindo. Ah, mas por que tu tá sorrindo? Não, porque tem que ser otimista. Ou seja, não vive o luto, né? Esconde esse luto porque aprendeu que esse é o certo. Então você não vai se conectar com a emoção certa, muito menos na intensidade certa, e esse resultado vai ser prejudicado. E quando eu falo em resultado, pode ser na sua vida afetiva, pode ser na sua vida pessoal, pode ser na sua vida financeira. Então, gente, olha só, para quem está entrando agora, a Ana está trazendo para nós os 4 tipos de modelos parentais, né, que vão trazer um forte impacto nas nossas vidas relacionado à forma como essa criança viveu dentro desse modelo. Então, anota aí, eu já identifiquei aqui pessoas que eu conheço que são oriundas de pais simplistas, gente. Anota Uau! qual é o seu modelo parental, aonde que você se inclui, qual é o seu desafio, traz para nós poder contribuir ainda de maneira mais intensa com você. Aninha, segue aí, meu amor. É interessante, né, que ainda falando do resultado do modelo parental pais simplistas, né, que são aqueles que não se importam com as emoções da criança, e ela gera um adulto que acha que as emoções, que os sentimentos são errados, impróprios e inadequados. E aí eu me deparo tantas vezes, e você também, Vânia, com líderes, grandes executivos que têm dificuldade de comunicar suas emoções, como também têm dificuldades de lidar com as emoções da sua equipe. Só que aí nós estamos vivendo num mundo pós-pandêmico, aonde o QI, que é o quociente de inteligência intelectual, não vale mais do que o que é o quociente de inteligência emocional. Então, sem inteligência emocional, sem gestão da emoção, você não vai conseguir ser um líder que performa. Então, olha só, se você foi oriundo de uma família onde haviam pais simplistas e você cresceu, se tornou um adulto que acha que os seus sentimentos são errados, que eles são inadequados, você se pune quando você está se sentindo triste, quando você está se sentindo mais introspectivo ou introspectiva. Pare. Você precisa do poder da ação. Você precisa estar no curso Poder da Ação. Segundo estilo parental que eu quero comunicar aqui, que são os pais desaprovadores. Esses pais desaprovadores, eu não estou indo no profundo não, tá, gente? Vocês vão conhecer muito mais sobre isso com a Vânia, lá nos cursos da Febracis Select, aí em Carazinho, também aqui no Recreio dos Bandeirantes, para quem está no Rio de Janeiro. Mas eu estou aqui pincelando um pouquinho para que você entenda a importância da gestão da emoção e da inteligência emocional na sua vida e nos seus negócios. Os pais desaprovadores são aqueles que demonstram atitudes parecidas com os pais simplistas, só que eles têm uma abordagem mais negativa. Então, esses pais desaprovadores são aqueles que julgam e criticam a expressão emocional da criança. Eles estão preocupados demais com a necessidade de controlar os filhos. E eles enfatizam a obediência a bons padrões de comportamento. Por isso eles repreendem, disciplinam e castigam quando a criança, o filho, manifesta algum tipo de emoção. E aí, sejam emoções positivas ou negativas, eles querem controlar.
Olha o resultado disso na vida do indivíduo. Os resultados desses pais desaprovadores são os mesmos, são bem parecidos também com os pais simplistas. Então, a diferença é que eles são bem mais negativos. Então, esse indivíduo, essa criança, cresce e se torna um adulto que, além de achar os seus sentimentos e emoções errados e inadequados, eles se punem por causa disso. Então, eles liberam palavras contra si mesmo. E ninguém, gente, definitivamente ninguém, consegue prosperar, consegue ser pleno, ouvindo de si mesmo palavras de dor e de fracasso constantemente na sua mente. E o pior, Ana, e o pior de tudo isso, que inconscientemente, essa criança que viveu nesse lar, que sempre ouviu essa crítica, essa reprovação, se torna um adulto viciado em crítica e reprovação. Isso é o mais maluco de tudo. Porque aí vai buscar quem? Um parceiro, uma parceira, um cônjuge que desaprove, que critique, que condene, que reprima o seu sentimento. E assim na vida profissional da mesma forma. Então, gente, isso é o mais maluco de tudo. É você se autoavaliar e perceber o quanto hoje você está numa relação, seja profissional ou seja pessoal, de algum desses modelos. E entender que isso não é uma vida plena, isso não é uma vida abundante. E ainda que muito desafiador vencer isso, é possível, isso nós vamos contar no final da live, né? Como é que se muda tudo isso, né, Ana? Então segue aí. Exatamente. Bom, o nosso mentor, nosso coach, nosso sócio, Dr. Paulo Vieira, ele fala muito sobre isso, né? Sobre os vícios emocionais. A questão é que quando nós somos marcados por essas experiências adversas na infância, isso desperta em nós vícios emocionais. O vício nada mais é do que vivenciar experiências dolorosas, mas nós já estamos acostumados. Então, nós nos viciamos pela reação química que essa vivência gera no nosso interior. E aí nós vamos sempre voltar nos mesmos comportamentos. Como, por exemplo, como você citou, em relação a parceiros, buscar parceiros que inconscientemente despertam em nós as mesmas emoções, logo, as mesmas químicas que foram despertadas em nós na infância, nessa relação que gerou uma experiência adversa. Por isso que a gente busca, de forma inconsciente, pessoas que vão se conectar com os nossos vícios emocionais. E isso também na relação profissional. Então, muitas pessoas falam assim, algumas dizem que tem dedo podre para o relacionamento amoroso, mas outras acreditam que tem dedo podre no relacionamento de amizade ou na relação profissional. E tudo vem da mesma origem, sabe? Desse vício da emoção tóxica, né? Então, esse vício emocional que te leva à autossabotagem, que é encontrar no meio de uma multidão exatamente quem vai te roubar, quem vai te prejudicar, quem vai te desaprovar e vai fazer com que você se sinta com aquela mentalidade de escassez que eu falei lá atrás, lembra? De se sentir incapaz, inadequado, não o suficiente. Bom, é tudo isso. O terceiro estilo parental que eu quero citar é uma palavra em francês, tá? Diz assim, os pais laissez-faire, que a tradução literal é aquele deixa ir, deixa estar. Aqueles que não se importam. Eles aceitam livremente qualquer expressão de emoção por parte da criança. Eles reconfortam a criança que esteja experimentando sentimentos negativos. Então, fortalece o vitimismo. Quase não orientam a criança em relação ao sentimento ou a emoção que ela está manifestando. Eles são permissivos, eles não impõem limites.
E eu acredito, e eu posso dizer isso sem medo de errar, os laissez-faire são os piores. Porque quando a gente pensa na experiência do Dr. Emoto, quando ele faz a experiência do arroz, né, da verbalização, e ele verbaliza palavras negativas para um arroz, ele verbaliza palavras positivas para outro arroz, e ele despreza o outro. E esse que foi desprezado acaba tendo os resultados piores, porque ele mofa de uma forma incrível em relação aos outros. Então, esse vídeo a gente utiliza muito quando a gente fala do poder das palavras. Então, a experiência do Dr. Emoto. E quando a gente fala dos pais laissez-faire, são exatamente esses que desprezam. Eles não são negativos, eles não são desaprovadores, eles não são os simplistas, eles simplesmente desprezam. Eles acham que pouco se pode fazer em relação à criança, independente das emoções que elas estejam expressando. Qual o efeito que isso gera? Eu vou dizer para vocês. Esse indivíduo não aprende a se autorregular. Se autorregular, gente, é como um ar-condicionado. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei aqui 21 graus. Então, quando passar ou tiver frio demais ou esquentar demais, automaticamente o ar-condicionado, o termostato dele vai ativar e ele vai trabalhar para trazer a temperatura de volta para o 21 graus. E aí eu vou dizer até de uma capacidade de resiliência, tá? Pois é, essa criança que teve pai laissez-faire, essa criança, ela não consegue se autorregular. Ela se torna um adulto que não consegue ter termostato interno. Ele até consegue ter um termômetro, ele consegue medir. E o clima aqui está pesado, o clima aqui está alto, mas ele não consegue gerenciar, ele não consegue se autorregular. E gerenciamento é a palavra dos dias de hoje. Gerenciamento das emoções vai te levar a um bom gerenciamento de pessoas, a um bom gerenciamento de relacionamentos. Então, esse estilo parental também faz com que esse indivíduo tenha dificuldade de se concentrar, tenha dificuldade de fazer amizade e tenha dificuldade de se relacionar com outras pessoas. É interessante que o laissez-faire, quer dizer, aqueles permissivos, eles não conseguem comunicar o amor. Porque quando você despreza, você não comunica amor. Quer falar, meu amor? Quero, Ana, quero porque assim, ó, eu conheço ao meu redor e fico observando muitas vezes, e na verdade, quando a Ana traz esses pais permissivos, né, que desprezam as emoções, esse desprezo, na maioria das vezes, ele não vem com esse ar de desprezo. São pais que acreditam que amam tanto seus filhos que não conseguem impor limites. Então, na cabeça deles, não está havendo um desprezo. Mas olha que o Bruno fala, não, é a Alexandra que fala, o adulto sem limite, pois não teve limite na infância e não sabe colocar limite nos outros. Perdi um pouco, só ouvi o pai simplista. Ok, Fê, vai ficar gravada. Então, gente, olha só, na verdade, esses pais que desprezam, eles acreditam que eles estão amando a criança, permitindo tudo, né? E o que acontece? Uma criança sem limite entende que ela é uma criança desprotegida. Porque se o pai que está ali com o papel, né, o pai e a mãe que está ali com o papel de guardar a vida daquela criança, de cuidar, de proteger, está permitindo que a criança faça tudo, inconscientemente a criança está entendendo o quê? Que não tem ninguém que responde por ela.
que ela é a própria guardiã dela mesma, né? Então, esse desprezo das emoções, ele vem com outra cara, né? Ele vem com uma cara de amor, com uma cara de carinho, com uma cara de bonzinho, na verdade. Acho que o termo ideal é esse. Ele vem com uma cara de bonzinho, quando, na verdade, ele é muito prejudicial, porque é exatamente isso. Não coloca limite. Então, talvez hoje você tenha um funcionário que não sabe o limite, você tenha um chefe, um patrão, alguém no teu círculo ali profissional, né? O colega de trabalho, que é muito perceptível que a pessoa não tem o termostato, não sabe, né, que momento ela tem que usar a resiliência para se recompor de alguma situação. Há um desequilíbrio ali, né? Aqui diz o seguinte, alguém fala, Pérola Regina, para mim é uma maldade ser um pai que não põe limites. Exatamente isso. Então, gente, existe muito no mercado de trabalho hoje. Se você está liderando pessoas que têm esse perfil, compreenda que a pessoa não sabe usar o seu limite. Ela não sabe o limite que ela tem. Então, é desafiador. Devolvo para você, minha amiga. Legal, é exatamente isso, gente. E entender que esse modelo, aquilo que você sentiu, ouviu, percebeu, desde a sua infância, se você não dá destino a isso, se você não tem clareza desse comportamento, desse sentimento dentro de você, de como as experiências adversas marcaram a sua vida, você vai repetir esses comportamentos. E você vai repetir isso na sua relação com seus filhos, na sua relação com você mesmo, na sua relação profissional, e os seus resultados dependem dessas atitudes e desses comportamentos. Então, é exatamente isso que nós queremos te levar a refletir. Não é voltar à infância, mas é decidir ser autorresponsável para fazer agora aquilo que deve ser feito. Se faltou lá atrás, se teve algum problema lá atrás, agora é a hora de pegar tudo isso e construir uma nova história. O Bruno, ele tá falando, né, que a criança, ela testa o pai e pede limite. Eu vou dar um exemplo, Bruno, até mesmo dentro da... É a Alexandra com o nome de Bruno, é a mãe com o nome do filho, mas é a Alexandra que está nos assistindo. Ela é prof da escola. Alexandra do Bruno. Então tá bom. Alexandra, é bem interessante falar sobre isso. Por quê? Porque quando a gente pensa nesses estilos parentais e o quanto isso afeta a nossa vida e afeta os nossos resultados, quando você tem a clareza, você tem o poder de transformar as situações e as circunstâncias. Você pode entender que você não é uma vítima, mas você é um autor da sua própria história, juntamente, claro, com Deus. E a palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte, ela diz que eu exorto a todos aqueles quem eu amo e a todos aqueles que eu tenho como filho. Olha que interessante. A palavra de Deus, a Bíblia, que é o livro mais lido da vida inteira, no mundo inteiro é o livro mais lido. E ele traz essa sabedoria. Deus dizendo que exorta quem ele ama e quem ele tem como filho. Isso quer dizer que quando eu não exorto, quando eu não corrijo, eu automaticamente não comunico amor. E quem não recebeu amor vai ter dificuldade, sim, em muitas áreas, dentre elas, de regular as suas emoções, de ter um termostato interno saudável, capaz de olhar para cada circunstância, decidir como agir, agindo certo, da maneira certa, que é o que você vai aprender lá no curso Poder da Ação. Por último, eu quero falar do estilo parental dos pais preparadores emocionais. Os pais preparadores emocionais, eles veem nas emoções negativas uma oportunidade para a intimidade.
Eles são capazes de investir tempo observando uma criança quando a criança está triste, quando o filho está triste. Esses pais que são preparadores, que são verdadeiramente coaches emocionais dos seus filhos, eles conseguem descer à altura dos filhos, olhar nos olhos e gastar tempo pedindo para esse filho, para essa filha, falar sobre o que ele está sentindo. Eles percebem e valorizam tanto as suas próprias emoções como as emoções dos filhos. Eles são sensíveis ao estado emocional da criança. Eles não ridicularizam a criança e nem fazem pouco das emoções negativas. Gente, eu não sei vocês, mas na minha infância eu ouvia muito quando a gente começava a chorar e aí os adultos diziam assim: o que você está fazendo? Você é uma cocoroca ou é uma menina? Você é um homem ou é uma cocoroca? É uma criança, simplesmente uma criança que está chorando, e a emoção é a forma daquele pequeno indivíduo, daquele pequeno cérebro comunicar o que ele está sentindo. Não tem palavras ainda que se adequem para que ele possa expressar o que está sentindo. É tudo muito abstrato para a criança. Não é algo palpável. Então, a criança manifesta comunicando as suas emoções. Mas os pais que se tornam coaches emocionais, preparadores emocionais, eles não dizem para o filho como ele deveria se sentir. Eles simplesmente acolhem as emoções e dirigem e conduzem essa emoção. Então, quando nós entendemos isso, nós valorizaremos. Quando você entender, você vai valorizar a importância de estar num treinamento de inteligência emocional como o que a Vânia vai trazer para nós nesse feriado. Posso dizer uma coisa? Não tem nada melhor do que fazer um treinamento num feriadão como esse. Não tem investimento melhor, não tem viagem melhor. Viaja depois, mas estar num treinamento como esse e permitir, não que somente a sua criança interior seja restaurada, mas que o adulto, esse adulto que está aqui olhando para mim agora, que está aqui me ouvindo, possa realmente viver a sua alta performance e sair do lugar de inércia para o lugar de poder. O poder da ação, o poder de agir e de agir certo, na hora certa, da maneira certa, como diz o nosso querido mentor Paulo Vieira. Esses pais que são coaches emocionais, que são os treinadores emocionais, eles demonstram empatias com palavra tranquilizadora, com palavra de afeição. Eles ajudam a criança a nomear as suas emoções e a falar sobre o que eles estavam sentindo. Eles se tornam aqueles que ajudam essa criança a se autorregular. E automaticamente, quando adulto, esse adulto também vai conseguir se autorregular. Então, talvez você que é adulto, que quando sofre um baque, tem muita dificuldade de voltar, de resignificar, de voltar para o estado inicial novamente. E isso, muitas vezes, pode ser um motivo, um fator de autossabotagem. Porque começa a empreender, começa um negócio e aí vem o estresse, tal, das contas, os boletos, os problemas, falta de tempo. E aí você tem dificuldade de se autorregular. Automaticamente, esse tempo que você para de produzir para até voltar para o pique novamente, já é uma autossabotagem. Porque te tira do páreo, te tira daquele caminho, daquela rota que você estava seguindo, uma rota de sucesso. Olha só como isso interfere nos resultados, né? Bom, os pais preparadores emocionais, eles trazem o seguinte efeito na vida da criança. Ela aprende a confiar em seus sentimentos, aprende a regular as próprias emoções, aprende a resolver problemas,
têm a autoestima elevada e facilidade de aprender, porque elas não precisam usar o orgulho como mecanismo de defesa, então elas têm facilidade para aprender e têm facilidade para se relacionar com as pessoas, porque elas não se veem abaixo do que elas realmente são e nem acima de quem elas são. Elas conseguem ter uma visão equilibrada acerca de si mesmo. Olha só que coisa interessante. Então, quando nós pensamos que pais, treinadores emocionais se tornam e geram, né, filhos que conseguem resolver problemas, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém paga caro por um produto ou serviço. As pessoas estão dispostas a pagar o quanto for necessário para terem os seus problemas resolvidos. Então, se você quer ser alguém bem-sucedido, você vai precisar entender essas experiências adversas na infância. Você vai precisar se questionar. Isso está lá no tema, questione, crê. Então, você vai precisar passar por esses processos para ter clareza de quem você é. Para ter clareza de que lado da vida você está olhando. Se é para o lado da escassez, dos problemas, ou se é para o lado das oportunidades. Se é para o lado do sucesso. Para aquilo que vai te levar para outra margem do rio. E aqui, gente, nós temos a Vânia, que está aqui disposta, com a mão estendida, para te levar para outra margem do rio. Para você sair desse lugar de inércia e ir para o lugar de ação, de ir para o lugar de sucesso, qual você foi destinada a estar. Uau! Uau, amiga, que incrível tudo isso, que bom ouvir isso, né, de você. É sempre muito muito suspeito quando a gente traz um tema, né, e por trás está apresentando a venda de um curso, né? E aí as pessoas muitas vezes, mas será que eu preciso desse curso? Será que eu devo fazer esse curso? É melhor eu aproveitar um feriado? É melhor o que é melhor eu fazer, né? Quando a gente traz nesse teor, essa consciência que você traz para nós, até eu fiquei impressionada aqui, anotei uma página inteira do que você falou, porque nós ouvimos isso o tempo todo, mas sempre tem algo para a gente aprender, né? E quando nós falamos assim na missão de libertar pessoas, parece algo tão complexo, né? Ou de repente tão distante. E é exatamente isso, libertarmos de quem? De nós mesmos. Das armaduras que nós mesmos nos colocamos, porque todos nós fomos filhos e a maioria de nós somos pais, né? Então, nós fazemos o que? Nós reproduzimos um padrão. E esse reproduzir um padrão, você pode querer disfarçar ele ao máximo, querer ser o melhor pai, ser a melhor mãe, mas não tem como, você vai reproduzir aquilo que está dentro de você. Então, se você é uma pessoa de sucesso, se você é uma pessoa fortalecida, querendo ou não, você vai reproduzir isso para o teu filho, você vai reproduzir isso para o teu liderado, né? E não adianta ter o melhor processo na tua empresa, não adianta ter as melhores metas traçadas na sua vida, não adianta ter os objetivos mais claros se você não tem as tuas emoções alinhadas. E as tuas emoções alinhadas passam por um processo de autoconhecimento e de uma jornada. Não é num curso só, não é numa palestra só, não é numa live apenas, mas é numa jornada em que você vai procurar se conhecer, né? Qual é o grupo parental que você fez parte, de onde você veio, e aqui a Ana só trouxe o grupo parental. Existem várias outras experiências adversas da infância, traumáticas, experiências que realmente podem hoje estar sabotando a sua vida, seja no pilar que for, né? E que você só vai tomar esse conhecimento na medida que você começar a mergulhar nessa jornada. Então, gente, o segredo do sucesso é um só, é a inteligência emocional, é a capacidade de você calibrar as suas emoções na intensidade certa, no momento certo, e além de você extrair o melhor dessa capacidade sua, é você
poder produzir no outro, né? Poder extrair do outro também a melhor emoção dele na intensidade certa. Então, quando nós lideramos ou somos liderados e conseguimos buscar esse equilíbrio na nossa vida, nós vencemos qualquer obstáculo, gente. Então, quando se fala em vida extraordinária, não estamos falando de uma utopia, de algo distante, mas estamos falando, sim, de algo que é promessa para a nossa vida. É promessa para a minha vida e para a sua vida. Porém, o meio, as circunstâncias, as experiências que eu vivi me afastaram ou me aproximaram disso. Mas o bacana de tudo isso, que eu falei que nós entregaríamos no final, e a Ana já foi entregando aqui em doses homeopáticas, é que, gente, tudo isso hoje é cientificamente comprovado que pode ser reprogramado. Então, todas essas crenças, tudo aquilo que você viveu nesse ciclo parental, tudo aquilo que você ouviu, que você sentiu, que formatou a forma de você viver hoje, ela pode ser reprogramada de forma o quê? Constante, né? De forma que haja uma continuidade nessa jornada, que é o que nós vemos aqui da Febracis propor para o meio onde nós estamos inseridos. Algo que fez sentido para mim, algo que fez sentido para a Ana, e hoje nós levamos como missão de vida poder proporcionar ao maior número de pessoas viver uma jornada de reprogramação desses modelos mentais que foram instalados dentro de mim, dentro de você, e que hoje são tóxicos, mas que talvez nem consciência nós tínhamos até então que havia esse modelo mental na nossa mente, né? Esse modelo mental de percebermos as coisas ao nosso redor. Gente, então o objetivo da live é esse, é trazer essa consciência, é dizer para você que não há nada que não possa ser reprogramado na sua vida. O objetivo desse curso do dia 21, aqui em Carazinho, no Plaza Sul, 8 horas de treinamento, e depois desse virão outros que já serão apresentados ali, de uma jornada profunda e intensa, mas o objetivo aqui é despertar em você a consciência, porque como eu digo para as pessoas, eu não vendo um curso, eu não quero que você vá fazer um curso sem consciência do que você está indo fazer. Porque, você vai jogar o seu dinheiro fora, você não vai aproveitar e você vai sair falando mal. Então, o que a gente traz nas lives são conteúdos para trazer consciência para as pessoas de aonde que a sua vida está hoje, de qual é o seu modelo mental hoje e de que tudo isso pode ser trabalhado, pode ser reprogramado e pode ser mudado os resultados de forma rápida. Não é anos, é de forma rápida. Eu estou falando de meses. Meses os seus resultados podem ser mudados em 360 graus. Então, gente, eu vou deixar para a Ana fazer o encerramento dela, trazer aqui, né, a despedida final. Ana, mas eu sinto no meu coração que nós vamos estar de volta juntas com muitas lives ainda, amiga, porque é maravilhoso. Também quero contar para vocês que hoje a Ana é minha mentora também. É lindona. E é um presente de Deus para minha vida. Então faz aí o teu encerramento e vamos finalizando a nossa live de hoje. Que honra poder mentorar e coachear uma mulher tão espetacular como você, Vânia. Com certeza você é um case de sucesso, você tem um ouro e a gente já vê o brilho, mas ainda tem muito mais a ser escavado e para mim é uma honra, um privilégio poder fazer parte disso. Bom, a boa notícia, gente, é que a plasticidade neural, a capacidade de fazer novas sinapses, não acabam com a infância. Isso quer dizer que você pode mudar hoje os seus resultados. O meio, ele é um fator extremamente determinante para aquilo que nós vamos nos tornar, para a nossa identidade, para a formação da nossa identidade, para os nossos resultados. É só você pesquisar e você vai ver, você vai ouvir algumas coisas que a Vânia vai falar. Tem teste, né? O teste ACE, que é de experiências traumáticas na infância, que você vai passar por esse teste lá no Poder da Ação. Mas nós vimos tantos estudos, por exemplo, da criança lá da Índia, que foi criada entre os lobos e ela se comportava como lobo, ela uivava como lobo.
talvez você esteja de forma inconsciente reproduzindo comportamentos que tenham a ver com o meio qual você foi criado, qual você foi treinada para ser. Ou, por outro lado, talvez você esteja o tempo todo fugindo da dor, porque você não quer se parecer com a sua mãe, porque você não quer se parecer com seu pai, porque você não quer repetir os mesmos erros, mas aí você também não entra num lugar de plenitude, porque você precisa colocar armadura, você precisa se armar, você precisa colocar máscaras, e isso não te faz se conectar com ninguém. Você não se permite ser vulnerável. E é a vulnerabilidade que te faz conectar com o outro, que te leva para um lugar de alta performance. Eu quero te encorajar a mudar esse resultado, a reprogramar os seus resultados, a fazer novas sinapses, a fazer novas declarações que te levem para a vida que você merece e muito ter, para a vida que você nasceu para ter. Você não nasceu para viver de fracasso em fracasso. Você viveu para viver de glória em glória, de sucesso em sucesso, mesmo quando as coisas não vão bem. Se você estiver bem, tudo ao seu redor vai estar bem. Mas se você estiver mal no seu interior, você pode estar na melhor casa, numa mansão incrível, num carro extraordinário, numa empresa incrível. É só uma questão de tempo para nada disso ter valor ou você colocar tudo a perder. Por isso eu quero te encorajar a entrar nesse lugar de plenitude, sair da inércia e realmente colocar poder nas suas ações. Então, nós vamos estar lá no feriado, a Vânia vai estar treinando vocês e eu tenho certeza que você vai poder voltar aqui e dizer que valeu muito a pena. Uau, estar aqui fazendo parte de uma live conosco, né? Eu tenho Café e Negócios nas quintas-feiras pela manhã, onde meus convidados sempre são pessoas que vêm contribuir com o seu case, né? Com o resultado da sua jornada. E é tão incrível quando nós percebemos pessoas, né, que saíram de resultados terríveis, tanto a nível pessoal, saúde, profissional, e hoje, tão rapidamente, dentro de 1 ano, de 2 anos, já estão desfrutando de resultados extraordinários. Então, gente, eu também aqui quero expressar minha gratidão a todos vocês que pararam nessa live, que permaneceram nessa live, comentar contigo, Ana, que durante a nossa live 5 pessoas se inscreveram no curso, né? Então, isso é consciência, né? Isso muito nos alegra porque as pessoas adquirem pela consciência, não pela pressão, não pelo medo, não pela intimidação, né? Mas não é pela gatilho mental, não, é verdade. É realidade, é trazer consciência, é trazer clareza. Então, você que está aí ouvindo, que estava em dúvida, se cair uma ficha para você, vai, me conta como é que foi, porque eu tenho certeza que vai trazer muito resultado para sua vida. Exatamente. Gente, aonde que faz a inscrição? Vai no link da minha bio, vai estar lá o Poder da Ação, né? Curso Poder da Ação. Se ficar com dúvida, me chama no direct. E eu quero dizer para você assim, ó, que quando eu iniciei essa jornada na Febracis em 2019, eu iniciei exatamente por esse curso, Ana. Já comentei aqui esses dias, talvez não sei se com você, mas eu comecei exatamente por esse curso. E durante toda uma jornada que eu vivi em 2019, que foram inúmeros treinamentos, quando eu chegava em Porto Alegre, o maior sonho da minha vida era imaginar isso aqui na minha cidade. Eu falo dentro da minha empresa, né? Eu sou sócia de uma franqueadora de seguros, e eu falo dentro da minha empresa que o meu sonho era ver esses treinamentos dentro da minha empresa. O meu sonho era perceber a mudança dentro da nossa empresa, a mudança no comportamento das pessoas. E hoje, 4 anos depois, eu poder estar aqui apresentando para a minha cidade esse treinamento é a realização da minha visão extraordinária lá atrás, que eu posso dizer que, na verdade, na minha identidade fragilizada, fragmentada, eu não me sentia capaz, eu nem entendia que pudesse ser eu essa pessoa. Eu imaginava, sim,
Isso tudo aqui na minha cidade, na minha região, mas não através da minha pessoa, né? Porque eu não me considerava capaz de tudo isso. Então eu quero dizer assim, ó, que a minha identidade tem sido trabalhada a ponto de hoje estar vivendo essa experiência e estar aqui querendo, como missão de vida, proporcionar ao máximo, né, ou ao maior número de pessoas da minha cidade, da minha região, porque eu sei que você vai ser um vetor de transformação na sua casa, na sua empresa, onde você tá vivendo. Hoje ainda eu tenho uma funcionária querida, ela deve estar aqui me assistindo, que trabalha dentro da minha casa há pouco tempo. E eu tenho trabalhado muito a mente dela, tenho extraído muito o melhor dela, né? Dentro daquilo que ela vive. E hoje ela saiu daqui, ela está comigo há 3, 4 meses. E ela já está cuidando da saúde dela, já está praticando exercício físico, está indo para academia. E hoje ela saiu e falou assim: ai, Vânia, eu tenho que ir para academia, mas sabe o quê? Às vezes eu tenho uma vontade de desistir. E eu falei, amiga, é assim mesmo. A nossa vida é assim mesmo. Todos os dias nós vamos ter vontade de desistir. Todos os dias nós vamos ter vontade de fazer o que nos dá prazer, de ir pelos caminhos mais fáceis. Mas a grande sacada da vida, o grande sentido da vida está no perseverar, apesar da nossa falta de vontade. Então, assim, ó, pensa contigo. O que você ganha se você desistir e for para casa? Qual é o sentimento que vai ficar no teu coração? E o que você ganha se você persistir e for lá cuidar da tua saúde, da tua autoestima, se sentir melhor? Qual que é o resultado de uma decisão ou de outra decisão? E ela me olhou assim, com os olhos cheios de lágrimas, e lógico que eu falei muito mais do que isso, eu tô aqui resumindo, né? Ela me disse, bah, Vânia, pior que é verdade, né? Eu vou lá fazer minha academia. E, gente, a vida é exatamente isso. O segredo tá no perseverar. Porque todos os dias nós vamos ter vontade de, num feriado, por exemplo, desfrutar um passeio, a ficar numa sala de aula, fazendo a tua mente buscar recursos que você ainda não conhece, fazendo a tua mente, exigindo esforços da tua mente, né? Então, a mensagem que eu deixo para você aqui hoje, nós sempre vamos ter escolhas na nossa vida. E cada escolha nos levará a um lugar de um tipo de resultado. E isso chama-se livre-arbítrio. Então, eu quero dizer para você que você nasceu para viver o melhor desta terra. Você nasceu com esta promessa, mas também foi lhe concedido o livre-arbítrio. Então, você vai definir, a partir da decisão que você toma todos os dias, o lugar aonde você vai estar. Apesar das suas dificuldades, apesar dos seus desafios, apesar de tudo que você precisa enfrentar, eu tô aqui para te desafiar, para te pegar na mão e para te dizer: vamos viver o melhor desta terra, porque é possível. Porque se eu posso, se a Ana pode, se alguém em algum lugar do mundo pode, você também pode, porque você não tem nada menos que essas pessoas. Então, Exato. gente, faça o sacrifício, porque o sacrifício é o que mais vale a pena nessa vida. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Aninha, você quer se despedir ainda, meu amor? Fala aí. Não, acho que é isso. Foi muito bom estar com vocês. Eu quero fazer um desafio. Não falei nada com a Vânia, hein, gente? Mas olha, vamos fazer uma pose aqui. Você topa, Vânia? Posso lançar aqui um desafio? Então, olha só. Nós vamos fazer uma pose. Você vai tirar uma foto e você vai marcar lá nos seus stories e marca a Vânia, me marca, comenta o que você aprendeu aqui e você vai concorrer uma sessão estratégica com a Vânia. Então, olha só. Por agendamento, gente, por agendamento. Não sei, gente, como é que tá a agenda dela, mas você vai concorrer essa sessão estratégica com a Vânia. Eu que estou inventando aqui, ela me convidou e eu estou aqui inventando. Se você é do Rio, tá bom, pode me chamar aqui. Mas se você é do Rio Grande do Sul, chama a Vânia e você vai concorrer. Então vamos lá. Vamos fazer a pose, Vânia? Vamos! Vai ter que arrumar lugar na agenda, hein? Concorda comigo? Bota aqui. Então tá bom. Vamos fazer a pose. Olga! H! Pronto! Quem tirou a foto, tirou.
E aí você vai concorrer a essa sessão estratégica. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Sabe aquela sessão matadora que você vai sentar, você vai ouvir, você vai entender o que está acontecendo e vai sair já com a direção daquilo que você tem que fazer? Então tá, vai lá, posta, comenta e a Vânia vai assumir aí o compromisso que eu lancei. Olha, um beijo no coração de todos. Gratidão por estarem aqui. Se você não me segue lá nas minhas redes. Eu vou ter muito prazer em receber você na minha sala de estar, que é o meu Instagram, e poder compartilhar também com a sua vida. Vânia, vai com tudo, entrega tudo, porque é a sua missão de vida. Segura na mão dos seus alunos, dos seus coaches, que vão estar naquela sala, e você vai segurar e vai levar eles para o outro lado. Eu acredito em você, eu tenho certeza que vai ser magnífico. Uau! Amiga, sem sombra de dúvida, gratidão, querida. Ó, ela falou que vai receber você na sala dela, mas eu quero dizer que logo, logo ela estará aqui em Carazinho comigo, Passo Fundo, Marau, Erechim, sei lá onde, nós vamos desbravar. Gramado! Então, logo, logo ela vai estar aqui pessoalmente, porque ela é um presente de Deus na minha vida, ela sabe disso. E, gente, gratidão enorme. Gil, a Giovana está sempre conosco, a Sandra, a todas vocês que estão sempre conosco aqui. Agora eu não vou mais conseguir ver o nome de todas aí. Mas, gente, compartilha lá. Maris, que conversa maravilhosa, passou um tempo que nem vi. Verdade, Marisa, querida, verdade. E Vânia, eu quero te fazer outro desafio, hein? Em 2023, a gente fazer um experience no deserto lá em Dubai. Eu quero ver quem topa, que tá aí assistindo e topa aí como nossa aluna para lá, para Dubai e ter lá uma ministração no deserto. Fazer o experience conosco. Então, vamos embora. Tamo junto, amiga. Grandes coisas estão por vir, gente. Deus nos deu o mundo para que nós governássemos. Se nós não estamos governando, é porque nós não nos colocamos neste lugar de autoridade. E a primeira governança precisa ser sobre nós mesmos. Quando nós governarmos sobre nós mesmos, nós governaremos tudo. Então, é essa nossa promessa, é essa entrega que nós queremos fazer, é que você aprenda a governar as suas emoções. Porque quando nós governamos as nossas emoções, nós acessamos o lugar aonde nós nascemos para estar. Então, gente, vem comigo, eu tô na jornada, eu tô aprendendo com você a cada dia mais. Tamo junto, vamos fazer desse dia 21 o melhor dia da sua vida até então e a partir daí desbravar territórios ainda maiores, mais pessoas, enfim, o extraordinário está na minha mão, está na sua mão, ao nosso alcance, à distância de um braço. Só precisamos realmente usar do nosso livre-arbítrio e tomar a decisão certa para estar no lugar certo, com as pessoas certas e com o conhecimento certo. Espero a todos vocês, um beijo grande, nos vemos no treinamento, nos vemos nas lives, gente. Prazer enorme. Deus abençoe a sua vida, Ana, grandemente. Eu sei da sua agenda aí, que seja cada dia mais frutífera e que realmente você possa exercer aquilo que Deus lhe concedeu para exercer. Um beijo grande, gente. Fiquem com Deus e até quinta-feira, o dia 21, no Plaza Sul, aqui em Carazinho. Espero todos vocês. Beijo!